relação do ser humano com a litosfera e a forma como ele transforma essa litosfera. Lembrem-se sempre que o grande objetivo da geografia é estudar quais são e como são feitas as transformações do espaço geográfico pelo homem, certo? O objetivo principal da geografia, estudar as transformações que o ser humano faz na natureza, no ambiente, tá? Isso vocês têm que ter sempre bem em mente, né? É aquela questão assim, vou salientar de novo. A professora de geografia pegou e disse assim: façam um texto sobre maçã. Aí vocês vão pensar assim, mas o que eu vou escrever sobre maçã para a professora de geografia? Aí vocês têm que lembrar, qual é o objetivo da geografia? É sempre ver como o ser humano transforma o espaço geográfico. Então, a professora de geografia não vai querer que você escreva que a maçã é colorida e que ela tem tons do amarelo ao vermelho. Não. A professora de geografia também não vai querer que você conte historicamente, lá atrás, o ser humano começou a usar a maçã nos seus alimentos. Não. A professora de geografia vai querer que você diga: a maçã é um produto que vem da área rural, das áreas naturais que são abertas para a produção rural, para fazer espaço rural e atividades agrícolas. Hoje, a maçã é um produto agrícola que serve tanto para consumo local quanto para exportação, esses tipos de coisa, né? Então, sempre em geografia, qualquer assunto, qualquer tema que for dado, está relacionado diretamente com a ideia de transformação do espaço geográfico, certo? E aí estávamos nós lá, né, vocês nas nossas últimas aulas, estávamos falando sobre a litosfera e a sociedade, os tipos de solo, perfil de solo, formação, textura, infiltração. Agora a gente vai falar do seguinte: de que maneira que o ser humano foi transformando tudo isso, certo? Aí a gente falou dos deslizamentos de solo, de terra, por causa das construções. Lembram disso? Então, agora vamos falar do seguinte: como é que a terra e os minerais e minérios que tem dentro dela, tornam-se recursos para o ser humano? A partir daqui, todas as vezes que eu falar em recursos naturais, eu estou falando de elementos da natureza que servem para as necessidades do homem e para as suas atividades diárias. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, porque esse termo eu vou usar sempre, e vocês têm que saber a diferença entre eu falar de água e de recurso hídrico. Qual que é a diferença? Água é o elemento que está na natureza. Recurso hídrico é a água que o ser humano usa, certo? No seu dia a dia, para comércio, para suas atividades e necessidades básicas, enfim. Ok? Essa é a diferença. Então, toda vez que tiver a palavra recurso na frente, recurso natural, recurso hídrico, eu estou usando a palavra para dizer que isso se transformou em uma mercadoria, que é algo que o ser humano utiliza, necessita, mas que ele comercializa também, tá? Falamos, então, das formações de solo, de rocha, que tudo isso compõe a litosfera, que tudo isso faz parte dos minerais. Agora, esses minerais enquanto recursos minerais. O que isso significa? Que eles deixam de ser só aquilo que está na natureza, mas algo que torna-se importante para as nossas atividades e que nos serve para comércio. Ok? Aquela pedrinha que tem no jardim, ela não estava ali necessariamente desde o começo, desde antes da sua casa estar ali, tá? O petróleo que você utiliza no carro, ele não veio junto com o carro. Aliás, o metal que fez seu carro, né? Então, todos esses recursos eram minerais da natureza e tornam-se recursos minerais porque a gente começa a usar isso economicamente, tá? A gente usa técnicas de transformação e vai usar isso economicamente falando. Vai transformar em mercadoria. Então, tá. Minerais com valor econômico passam a se chamar minérios, tá? E eles servem de matéria-prima para outros produtos. Por exemplo, assim, em casa, nós temos panelas de metal, panelas de ferro, de alumínio. Essas panelas de porcelana, esqueci, louça, né? Essas panelas todas vieram de onde? A de porcelana também. De algum mineral da natureza. Na natureza era só um mineral.
virou panela, então a gente usou isso como um recurso mineral. Entenderam quando eu uso o termo recurso? A água que está lá no rio, que está lá no meio do mato, é uma água de rio. A água que vem na minha torneira, que passou por saiu do rio, passou por um sistema de tratamento e está vindo para minha torneira, eu chamo de recurso hídrico, porque ela foi transformada pelo homem e ela é utilizada com técnicas de transformação e economicamente, ok? Bom, o que é uma mineração? A mineração é a exploração de minérios e minerais da natureza. Essa exploração é a retirada pelo homem para servir para alguma das suas necessidades, certo? Onde é feita a mineração? Onde estão esses minerais? Em jazidas, tá? Jazidas são essas grandes áreas com minerais que servem para serem explorados. Então, eu vou tirar ouro, eu vou tirar petróleo, eu vou tirar níquel, cobre. Da onde está vindo tudo isso? De jazidas em área de mineração, ok? As jazidas são essas reservas de petróleo, reserva de ouro, reserva do mineral que se estiver falando no momento, né? E o processo de mineração, gente, de retirada desses minérios, ele acaba sendo extremamente prejudicial e causa muitos impactos, tanto para o meio ambiente quanto para a própria sociedade, certo? Acredito que vocês devem ter visto já e devem, lembrar da situação, nossa, eu me engasguei feio agora, da situação de Brumadinho, né? De Brumadinho, de Mariana, que foram 2 grandes acidentes que aconteceram no Brasil de deslizamento por conta, peraí, gente, que tá entrando mais gente aqui, por conta do processo de mineração, certo? E um processo de mineração não cuidado, que não tem esses cuidados, ele causa impactos socioambientais bem graves, tá? Vou citar 3 impactos que são causados pela atividade de mineração. Eu gostaria muito que vocês anotassem, tá? Os 3 impactos principais, impactos socioambientais causados pela atividade de mineração. 1. A retirada da cobertura vegetal. Como é que você vai minerar num lugar se você estiver cheio de vegetação? Como é que você vai explorar o solo com um monte de árvore em cima? Não tem condições, né, gente? Aí tem gente que diz assim, é só você cavar e ir fazendo a mineração subterrânea. Ok, e como que você vai saber onde está o minério que você precisa se você não estiver vendo as camadas superficiais do solo e fazendo análise delas? Então, vejam, é uma situação que não tem condições, tá, gente? Precisa ser tirado primeiro a cobertura vegetal. É o primeiro erro, a primeira característica. Ó, na imagem que vocês têm na apostila, olha quanta área que era verde e que foi... Na apostila não, desculpa, na tela. Olha quanta área que era verde e que foi retirada toda a cobertura vegetal para poder fazer a exploração, certo? Então, um erro muito grave, uma situação muito grave de impacto socioambiental é a retirada de cobertura vegetal. Segundo impacto grande é o uso de produtos químicos. E esse produto químico, depois, ele vai infiltrar no solo, ele vai infiltrar nos rios, em lençóis freáticos. Assim, ele vai poluir e vai degradar bastante a natureza, até exaurir algumas áreas, né? Desgastar demais a ponto de exaurir a qualidade da água, a qualidade do solo de algumas regiões. Então, o segundo aspecto, segundo impacto socioambiental bem forte é o uso de produtos químicos. Terceiro impacto socioambiental, a retirada de populações que vivem na área para serem levadas para outros lugares, as pessoas que moram ali, para que aquela área seja explorada, certo? Então, pessoas que, de repente, passaram a vida inteira ali, que trabalham ali, são simplesmente retiradas dali e levadas para outros lugares. Ainda assim, mesmo dessa maneira, gente, o processo de mineração, a atividade da mineração ainda é fundamental para a economia, ok? Como vai haver construção se eu não explorar minas de cal, se eu não explorar minas de pedra, se eu não explorar áreas de outros recursos naturais, de recursos minerais, desculpa.
como que vai ter... Só vamos falar de uma situação, né? Que é a infraestrutura da construção civil. Como é que eu vou ter construção civil se não houver essa exploração mineral? Certo? Não tem condições. Fica bem complicado. Então, para evitar que a gente passe por essas situações de problemas de impacto socioambiental, o certo, olha que interessante, é um paradoxo aí, é um problema, porque o certo seria não ter mais atividade de mineração, porque o impacto que ela causa é muito grande, tanto para as sociedades que vivem perto, quanto para o meio ambiente. Ela é muito impactante, a atividade de mineração. Por outro lado, no Brasil, ela ainda movimenta muito a economia, porque ela é base da economia, e ela ainda gera muitos empregos no Brasil. E no mundo inteiro, né? Então, assim, acaba com a mineração. Mas que produtos que vão substituir a pedra, o petróleo, a areia, o cal? Como que a gente substitui isso? Já tem substituição? Não tem. Outra situação, acaba com as áreas de mineração. E as pessoas que trabalham lá, para onde elas vão? Como vai ter emprego para todo mundo? Todas que saírem dessas áreas de mineração já terão realocação em outro emprego, em outro lugar? Complicado também. O grande problema, talvez o maior de todos, desses impactos socioambientais, seja de fato os acidentes que acontecem, certo? Acidentes de deslizamento, acidentes de a drenagem baixar, diminuir e as coisas vazarem, se perderem, né, e destruir regiões inteiras, o avanço sobre rios, a destruição de mata, enfim. Por exemplo, na apostila de vocês, que vocês estão com ela aí nas mãos, página 49, tem duas imagens mostrando o Brumadinho, antes e depois, certo? A região de Mariana, em Minas Gerais, desculpa, eu falei Brumadinho, teve em Brumadinho também, tá? Mas as imagens da apostila de vocês são de Mariana, em Minas Gerais, antes e depois da extravasão ali do problema que houve na área de mineração próxima do Rio Doce, tá? Olha aqui, ó. Vocês têm aí na apostila de vocês, estão vendo, ó? Antes e depois. Ou seja, 32 ou 42? 49. Outra coisa interessante de observar, imagina, gente, nesse cálculo aqui, 19 pessoas morreram de imediato, fora as outras do que aconteceu depois, né? De que foram encontrando corpos, ou enfim. 600 pessoas perderam casas, foi destruído tudo que elas tinham, certo? E aí depois teve o grande acidente, né, em Brumadinho, que foi ainda mais intenso, mas depois eu vou passar um vídeo para vocês verem isso, tá? Então a situação ali foi bastante grave. Olha, gente, toda essa área aqui inundada por lama, tá? É lama. Só que, é lama, é barro, tudo bem, né? Daí nasce coisa. Não, é uma lama tóxica, é uma lama cheia de produtos químicos. Mata a vegetação, mata rio, peixes, mata a possibilidade de trabalho. Toda essa gente ficou depois sem emprego, né? Vamos para a página 50. Temos dois gráficos na página 50. Exportação de produtos minerais e importação. Olha só, o Brasil importa alguns produtos, ou seja, ele compra de fora e exporta outros. Observem que 77% das nossas exportações de produtos minerais são de ferro, porque o Brasil é o terceiro maior produtor de ferro do mundo. E vamos e venhamos, ferro é usado o tempo todo em todo tipo de construção, né? Depois, quais são os outros produtos que nós temos e vendemos? Ouro, nióbio, cobre, alumínio, manganês, caulim, revestimentos ornamentais e alguns outros menores. Agora, o que a gente compra? Quais são os produtos que nós importamos? Importamos muito carvão. Qual carvão? Carvão mineral. Mas não tem carvão mineral em Santa Catarina? Tem, mas o nosso carvão mineral em Santa Catarina, ele ainda é muito jovem na natureza, então ele não tem o mesmo potencial de combustão que o carvão mineral de outros lugares, como por exemplo da Europa. E por isso a gente precisa comprar. Nós compramos também rocha fosfática, zinco, enxofre, cobre, apesar de termos a produção, a gente precisa comprar de fora também, e potássio também em grande quantidade. Nessa história de importa e exporta, o que interessa é que o Brasil é um grande explorador de recursos minerais.
tá? Então, a mineração é uma atividade bem intensa e bem grande no Brasil, que não tem os devidos cuidados, porém, que está aí, está presente, né? Ela acontece o tempo todo e ela gera muitos empregos. Aí, na apostila de vocês, ali onde diz conexões, né? A gente tem uma imagem, ó, essa aqui. Essa aqui. Parece um monte de formiga num formigueiro, mas são pessoas numa região do Brasil chamada Serra Pelada, no Pará. Por que Serra Pelada? A região ficou conhecida como Serra Pelada por conta do processo de mineração. Essa mineração começou em 1980, quando foi anunciado, foi dito para todo mundo que existia ouro nesta região. É claro que garimpeiros do Brasil inteiro e até de outros lugares foram todos se concentrar lá para tentar tirar ouro e tentar tirar o máximo de ouro possível, certo? Em 1992, foi parada a exploração lá, porque, vejam, de 1980 a 1992, aqui vocês estão vendo os homens como se eles estivessem escalando uma área alta, um morro, né? Pois é, o que era morro, olha isso, em 12 anos era morro, e eles foram explorando, tirando, virou um buraco bem fundo, e hoje esse lugar ali é um lago, tá, gente? Imagina o tanto que foi tirado de material dali, certo? Então, essa região hoje ali é uma cratera, né? Não é um lago necessariamente natural, é uma cratera que enche de água com 200 metros de profundidade. Antes era um morro, aí foi mexendo, inverteu e virou uma cratera de 200 metros de profundidade. Imagina o tanto que foi explorado, o tanto que foi mexido, o quanto se transformou o quadro natural daquela região em busca de ouro. Fora as situações, né, gente, de acidentes humanos que aconteceram ali, porque as pessoas passavam umas por cima das outras para poder chegar primeiro na área onde alguém gritava ouro, o outro subia correndo para ir lá buscar, e daí passava por cima das outras pessoas, um roubando o ouro do outro, um esfaqueando o outro por causa de ouro. Foi uma situação bem penosa. Foram 12 anos assim. Muitos se enriqueceram, vários morreram, outros ficaram sem muitas condições, e essa é a história da Serra Pelada. A serra que virou um buraco, uma cratera, tá? Imaginem quantos anos a natureza levou para transformar aquele espaço em uma serra, e quantos anos? 12. Em 12 anos, o ser humano foi mexendo no relevo ali até fazer uma cratera com 200 metros de profundidade. Altera ecossistema, altera bioma, altera clima, retirou cobertura vegetal, jogou um monte de produto químico. Vocês sabem que a base para tirar o ouro é o mercúrio. Então, foi um impacto socioambiental gigantesco. Foram 12 anos de impacto socioambiental, assim, que se fosse uma luta de boxe, seria o soco de nocaute. Entendem? Porque foi bem pesado mesmo, foi uma situação bem forte. Tá? Olha só, é verdade. Tem gente falando ali no chat de vocês que dava para fazer outro morro com o tanto de coisa que eles tiraram ali. Verdade. Se não tivesse sido tão esparramado e se não tivesse tido tanto problema de produto químico, dava até para montar outro morro. Fala, Otávio. Foi sem querer, prof. Desculpa. Ah, tá. Tudo bem. Sem problema nenhum. Então tá. Prof, Oi. eu queria fazer uma pergunta. Claro. Dá pra, pegar um monte de barro, mais grama, fazer, uma montanha gigante? Não dá. Não dá porque ela não se sustenta, ela não fica. Todo morro, montanha, enfim, ele tem que ter uma base de rocha. Ele não é tudo terra, certo? Tá bom? Não é tudo assim, só solo, terra, nem duraria. 2 chuvas e aquilo desbarrancaria tudo. Então, tem sempre uma base sólida embaixo, rochosa, tá? Os naturais, certo? Então, tá. Ó, outra coisa. Gente, eu queria que vocês não ficassem dispersando e conversando ali pelo chat, porque o objetivo é que vocês prestem atenção na aula, tá bom? Então, não fica falando da aula da professora Regina, não. Aqui, agora, geografia, mineração, Brasil, acidentes, impactos, é nessa vibe aí que vocês têm que estar. Então, esquece o chat lá.
E se quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, é só colocar a mãozinha aí ou me chamar, prof, e tal, e vocês perguntam, sem problema, tá bom? Quando eu falo em exploração mineral e instabilidade política, eu estou querendo dizer o seguinte, ao longo, não estou falando só do Brasil, ao longo da história da humanidade, as áreas mais ricas em minério foram palco de guerras e conflitos. Por quê? Porque outros povos, quando descobrem que existe, eles vêm atrás e querem brigar e tal para pegar esses minérios para eles. No mundo atual, que é mais organizado, que as pessoas, que cada país tem suas próprias leis, que ninguém pode ficar invadindo, esse tipo de coisa, ainda acontece alguns conflitos. A gente teve guerras terríveis na década de 90, né? A Guerra do Golfo, por conta do Iraque e o Kuwait estarem disputando o petróleo. Então, aconteceram algumas situações assim, mas hoje, hoje não é tão comum que estourem guerras por causa disso. Só no Oriente Médio mesmo, que ainda tem algumas situações de instabilidade política, de conflito, né, acontecendo lá por causa dessas situações. Lá tem tanto disso que existem os grupos que são rivais entre si, que ficam disputando essas áreas lá, ok? Bom, quando a gente encontra uma área de mineração no país, é preciso logo depois ter bastante dinheiro, não é simplesmente lá, achei ouro, que bom, pega o ouro e vende, não. Você precisa, para poder fazer o processo de mineração, você também precisa ter um serviço de beneficiamento mineral. O que é beneficiamento mineral? O ouro, por exemplo, que é o que eu estou falando, ele nunca vem puro, gente. Ele vem misturado com outros minerais. A natureza não faz blocos de ouro, que nem aqueles que a gente vê em filme, né? Aqueles blocos, aqueles, como é que fala? Tijolos de ouro lá, não. Minecraft. Minecraft. Exatamente. O que na natureza, o ouro, ele está todo esparramado, em pequenos pedaços, misturado com quartzo branco, às vezes misturado com, platina, enfim. Na natureza, ele não, em veios, assim, né, em correntes, que às vezes começam, às vezes terminam. Então, não é simples de achar o ouro e você nunca vai achar ele em quantidades gigantescas para tirar bloco inteiro. Tem aquele filme também, Viagem 2, A Ilha Misteriosa, que eles encontram uma rocha gigantesca, assim, e é totalmente de ouro. Não tem. Se já aconteceu, se já existiu isso, gente, faz muito tempo que já foi explorado e mexido. Hoje em dia não é assim. Quando acha petróleo, também esse petróleo que é retirado, ele precisa passar por refinaria, que é uma forma de beneficiamento mineral. Ele não está limpo lá na natureza e já em estado meio líquido, assim, para ser usado para transformar em combustível. Ele vem misturado com carvão mineral, muitas vezes. Outras vezes ele está misturado com o solo, com sal, com rocha, depende. E aí, então, precisa ter essas regiões de beneficiamento mineral. E isso custa, é claro, bastante caro. E é claro também que são máquinas gigantescas que também vão causar impacto socioambiental, porque elas precisam ocupar um espaço bem grande para poder transformar todos esses minerais em produtos para o consumo do ser humano, né, para os nossos consumos. Quando eu falo, por exemplo, de comércio internacional, a gente tem como a América Latina e a África como fornecedores de matéria-prima mineral para Estados Unidos, para Japão e para uma boa parte da Europa, certo? Não só o Brasil, mas outros países aqui da América Latina, da África também, nós somos grandes exportadores, a gente vende. Só que nem sempre os preços são bons ao ponto de gerar bastante lucro, tá, gente? Isso já é uma coisa mais complicadinha. Tem uma atividade na página 52, é claro que depois eu quero que vocês façam essas atividades que estão ali, da 52, mas antes de de pensar na atividade 52, eu quero que vocês coloquem no mapa que tem lá. Ó, tá acabando o meu tempo aqui, já veio o aviso. Página 52 tem um mapa. Estão vendo lá? Vamos observar esse mapa? Ó, esse mapa diz assim: indique as unidades da federação onde podemos encontrar cada um dos recursos minerais a seguir. Aí tem a atividade lá e tal. Mas antes da atividade, eu quero ler com vocês o mapa. Olha lá,
olha quantos recursos minerais que nós temos produção no Brasil. Não é pouco, gente. É bastante recursos minerais que nós produzimos no Brasil, certo? E desses muitos recursos minerais que a gente produz aqui no Brasil... Espera aí só um pouquinho, gente, que eu vou só fazer uma coisa aqui. Aqui, pronto. Desses muitos recursos minerais que a gente tem aqui no Brasil, a maioria deles, aqueles que são em grande quantidade, estão nesse mapa. E aí vocês podem ver a listinha aqui do lado, ó. São muitos mesmo. Vamos começar lá? Olha só, os metálicos, aqueles que são metais: cobre, estanho, ferro, manganês, ouro, nióbio, bauxita e níquel. Da bauxita, vocês vão dizer onde que usa bauxita? É para fazer o alumínio das esquadrias, de janelas e coisa. É da bauxita, tá? Depois, os não metálicos. No Brasil, nós temos diamante e calcário. Aliás, uma região que tem bastante calcário aqui perto, chama-se Botuverá. É um lugar que tem bastante calcário e esse calcário é explorado. E, por fim, recursos minerais energéticos, ou seja, que é para produção de energia. Carvão, xisto bituminoso e petróleo, tá? Agora, vamos vir ali no mapa para Santa Catarina. Vamos olhar a nossa terra aqui, como é que tá? Olha lá, em Santa Catarina, eu tenho a presença de 3 minerais em grande proporção. 2 em território catarinense e 2 na divisa com o Paraná, e um, aliás, que tem tanto na divisa com o Paraná quanto na divisa com o Rio Grande do Sul. Os 2 que temos aqui em Santa Catarina, específicos de Santa Catarina, o xisto bituminoso, que também pode ser utilizado como fonte de energia para queima, e o carvão mineral, embora não em grande quantidade e não o suficiente, também usado para gerar energia, tá? Na divisa com o Paraná e na divisa com o Rio Grande do Sul, nós temos a presença de calcário, que é esse que eu estou falando para vocês, bastante utilizado no dia a dia para construção civil e para tantas outras coisas, certo? Bom, dessa maneira, a gente fecha aqui, nós estamos fechando, só deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Estamos fechando esse conteúdo que ficou faltando um pouquinho do segundo bimestre, né? Aí eu tinha passado para vocês dois trabalhos para fazer, só 2. Vou colocar lá no grupo, relembrando, mas assim, já vou alertar antes. Vocês têm, presta bem atenção, vocês têm trilhas de geografia para fazer. Eu já tinha marcado antes das férias, mas agora eu reabri essas trilhas. Só que elas não vão ficar reabertas até quinta-feira que vem, tá? Elas vão ficar reabertas só até... Peraí, só um pouquinho. Aqui. Elas vão ficar reabertas só até segunda-feira, tá, gente? Não vai ficar o tempo todo reaberta, não. São quantas trilhas? Oi? São quantas trilhas? Deixa eu ver aqui quantas que eu marquei. Peraí, só um minuto. Que agora eu esqueci. São tantas trilhas de tantas turmas. 6º ano, são 3 trilhas. Qual que é o trabalho de geografia, prof, que você falou? Calma, só um pouquinho. As trilhas são 3 trilhas. O trabalho eu vou passar bem certinho para vocês lá no grupo, mas ele vocês vão criar um texto contando para mim alguns aspectos que eu vou colocar quais são lá certinho dessa questão dos recursos minerais e da litosfera em relação à sociedade. Só muito cuidado. Um texto, ele tem que ter conexão. Eu não posso falar assim, por exemplo, digamos que eu coloque lá, que é para vocês escreverem sobre, sei lá, mineração e sobre, deixa eu ver aqui, o karst, as regiões de karst. Aí a pessoa escreve lá, mineração é... Karst é... não sei o que. Isso não é um texto. São parágrafos explicativos soltos. Um texto ele tem começo, meio e fim. Então, eu vou passar um vídeo para vocês assistirem. A partir desse vídeo, usando esse vídeo, informações do vídeo, vocês vão citar o vídeo e explicar um texto sobre a relação da sociedade com a litosfera. Aí vocês vão dizer, o ser humano usa a litosfera para fazer exploração dos recursos minerais, como podemos ver no vídeo, isso também pode provocar acidentes, né? Entenderam? Não precisa ser um texto longo, mas precisa ser um texto que tenha coesão, que tenha lógica entre o vídeo e os assuntos que a gente está estudando, tá? Aí esse texto... Mas tem que ser no Word? Sim, mais uma coisa interessante de perguntar. Sempre no Word e digitado, sem foto de caderno, gente. Porque essas fotos muitas vezes chegam para mim
disformes, assim, não dá para ler, não dá para abrir o arquivo, aí a letra é muito pequenininha, não tem condições de eu ler, ou ficou desfocado, tá bom? Então, no Word, tá? E me mandar por e-mail, tá bom? Beleza? E assim, eu não, como ela é para fechar segundo bimestre, eu já estou no quarto. Como ela é para fechar segundo bimestre, eu não vou dar até quinta-feira. Tanto as trilhas quanto o texto até segunda, tá bom, gente? Mas no máximo segunda, não é terça, tá bom? No máximo até segunda-feira. Combinado, pessoal? Tudo certo? Beleza? Ô, prof, Oi. é como se a gente estivesse explicando o vídeo, só que um resumo? Isso, como se. Não, é mais ou menos. Você não vai explicar o vídeo. Você vai falar, vai fazer um texto sobre a litosfera, aliás, o uso que o ser humano faz da litosfera, dos recursos minerais. E aí, durante ele, você vai citar partes do vídeo. Você vai falar sobre o vídeo junto no teu texto. Não é um texto sobre o vídeo. O vídeo só vai ser uma fonte a mais de informação para você montar teu texto. Tá, então eu acrescento o que eu falei ali e mais o outro que eu vou ter que pesquisar. Que você tem na apostila e que você teve nas aulas. Não precisa ir pesquisar na internet, tá? Nem pensar. Tá bom? É a apostila, as aulas e o vídeo. Combinado? Sim. Vou passar bem certinho lá agora, então, o que tem para fazer. Já faço a correção das 3 páginas que tem de atividade, tá? E daí vocês assistam o vídeo e montem o texto para mim até segunda-feira. Combinado, pessoal? O texto, então, só com os recursos do vídeo e da apostila, então? Já é suficiente. Sim. Tá bom? Uhum. Então tá. Então é isso. Beijo para vocês, gente. Até mais. Obrigada pela aula, prof. Ó, qualquer coisa, eu tô aqui até às 10h55 para qualquer dúvida ou coisa assim, tá bom? Beleza? Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.